Agora iremos para a segunda parte do texto. Título: Carta de Freud. Prezado professor Einstein, quando soube que o senhor intencionava convidar-me para um intercâmbio de pontos de vista sobre um assunto que lhe interessava e que parecia merecer o interesse de outros além do senhor, aceitei prontamente. Esperava que o senhor escolhesse um problema situado nas fronteiras daquilo que é atualmente cognoscível, um problema em relação ao qual cada um de nós, físico e psicológico, pudesse ter o seu ângulo de abordagem especial e no qual pudéssemos nos encontrar sobre o mesmo terreno, embora partindo de direções diferentes. O senhor apanhou-me de surpresa. No entanto, ao perguntar o que pode ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra, inicialmente me assustei com o pensamento de minha travessão, quase escrevi nossa travessão, incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático, um assunto para estadistas. Depois, no entanto, percebi que o senhor havia proposto a questão não na condição de cientista da natureza e físico, mas como filantropo. O senhor estava seguindo a sugestão da Liga das Nações, assim como Fridtjof Nansen, o explorador polar, assumiu a tarefa de auxiliar as vítimas famintas e sem teto da guerra mundial. Além do mais, considerei que não me pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema da evitação da guerra, tal como ele se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Também nesse ponto, o senhor disse quase tudo o que há a dizer sobre o assunto. Embora o senhor se tenha antecipado a mim, ficarei satisfeito em seguir no seu rasto e me contentarei com confirmar tudo o que o senhor disse, ampliando-o com o melhor do meu conhecimento, travessão, ou das minhas conjecturas. O senhor começou com a relação entre o direito e o poder. Não se pode duvidar de que seja este o ponto de partida correto de nossa investigação. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua: violência. Atualmente, direito e violência se nos afiguram como antíteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu da outra, e se nos reportarmos às origens primevas e examinarmos como essas coisas se passaram, resolve-se o problema facilmente. Perdoe-me se nessas considerações que se seguem eu trilhar chão familiar e comumente aceito como se isto fosse novidade. O fio de minhas argumentações o exige. É, pois, um princípio geral
que os conflitos de interesses entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluir. No caso do homem, sem dúvida, ocorrem também conflitos de opinião que podem chegar a atingir a mais rara nuance da abstração e que parecem exigir alguma outra técnica para sua solução. Esta é, contudo, uma complicação a mais. No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta, mas o objetivo final da luta permanecia o mesmo. Uma ou outra facção tinha de ser compelida a abandonar suas pretensões ou suas objeções por causa do dano que lhe havia sido infligido e pelo desmantelamento de sua força. Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse. Isto tinha duas vantagens: o vencido não podia restabelecer sua oposição e o seu destino dissuadiria outros de seguirem seu exemplo. Ademais disso, matar um inimigo satisfazia uma inclinação instintual que mencionarei posteriormente. A intenção de matar opor-se-ia à reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de serviços úteis, se fosse deixado vivo e no estado de intimidação. Nesse caso, a violência do vencedor contentava-se com subjugar, em vez de matar o vencido. Foi este o início da ideia de poupar a vida de um inimigo, mas a partir daí o vencedor teve de contar com a oculta sede de vingança do adversário vencido e sacrificou uma parte de sua própria segurança. Esta foi, por conseguinte, a situação inicial dos fatos, a dominação por parte de qualquer um que tivesse poder maior, travessão, a dominação pela violência bruta ou pela violência apoiada no intelecto. Como sabemos, esse regime foi modificado no transcurso da evolução. Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia contrapor a união de diversos indivíduos
fracos. L'union fait la force. A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava agora a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos assim que a lei é a força de uma comunidade, ainda é violência, pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que se lhe oponha. Funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos. A única diferença real reside no fato de que aquilo que prevalece não é mais a violência de um indivíduo, mas a violência da comunidade, a fim de que a transição da violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada. Contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A união da maioria devia ser estável e duradoura. Se apenas fosse posta em prática com o propósito de combater o indivíduo isolado e dominante, e fosse dissolvida depois da derrota deste, nada se teria realizado. A pessoa a seguir que se julgasse superior em força haveria de mais uma vez tentar estabelecer o domínio através da violência, e o jogo se repetiria ad infinitum. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitadas e para superintender a execução dos atos legais de violência. O reconhecimento de uma entidade de interesses como estes levou ao surgimento de vínculos emocionais entre os membros de um grupo de pessoas unidas, sentimentos comuns que são a verdadeira fonte de sua força. Acredito que, com isso, já tenhamos todos os elementos essenciais. A violência suplantada pela transferência do poder a uma unidade maior que se mantém unida por laços emocionais entre os seus membros. O que resta dizer não é senão uma ampliação e uma repetição desse fato. A situação é simples enquanto a comunidade consiste em apenas poucos indivíduos igualmente fortes. As leis de uma tal associação irão determinar o grau em que, se a segurança da vida comunal deve ser garantida, cada indivíduo deve abrir mão de sua liberdade pessoal de utilizar a sua força para fins violentos. O estado de equilíbrio dessa espécie, porém, só é concebível teoricamente. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os seus primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual, homem e mulheres, pais e filhos, e logo, como consequência da guerra e da conquista, também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. A justiça da comunidade então passa a exprimir graus desiguais de poder nela vigentes.
As leis são feitas por e para os membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em estado de sujeição. Dessa época em diante, existe na comunidade 2 fatores em atividade que são fonte de inquietação relativamente a assuntos da lei, mas que tendem ao mesmo tempo a um maior crescimento da lei. Primeiramente, são feitas por certos detentores do poder tentativas no sentido de se colocarem acima das proibições que se aplicam a todos, travessão, isto é, procuram escapar do domínio pela lei para o domínio pela violência. Em segundo lugar, os membros oprimidos do grupo fazem constantes esforços para obter mais poder e ver reconhecidas na lei algumas modificações efetuadas nesse sentido, travessão, isto é, fazem pressão para passar da justiça desigual para justiça igual para todos. Essa segunda tendência torna-se especialmente importante se uma mudança real de poder ocorre dentro da comunidade, como pode ocorrer em consequência de diversos fatores históricos. Nesse caso, o direito pode gradualmente adaptar-se à nova distribuição do poder, ou, como sucede com maior frequência, a classe dominante se recusa a admitir a mudança e a rebelião e a guerra civil se seguem com uma suspensão temporária da lei e com novas tentativas de solução mediante a violência, terminando pelo estabelecimento de um novo sistema de leis. Ainda há uma terceira fonte da qual podem surgir modificações da lei e que invariavelmente se exprime por meios pacíficos. Consiste na transformação cultural dos membros da comunidade. Isto, porém, propriamente faz parte de uma outra correlação e deve ser considerado posteriormente. Vemos, pois, que a solução violenta de conflitos de interesses não é evitada sequer dentro de uma comunidade. As necessidades cotidianas e os interesses comuns inevitáveis ali onde pessoas vivem juntas num lugar tendem, contudo, a proporcionar a essas lutas uma conclusão rápida, e sob tais condições existe uma crescente probabilidade de se encontrar uma solução pacífica. Um rápido olhar pela história da raça humana revela uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra, ou diversas outras, entre unidades maiores e menores, travessão, entre cidades, províncias, raças, nações, impérios, travessão, que quase sempre se formaram pela força das armas. Guerras dessa espécie terminam ou pelo saque ou pelo completo aniquilamento e conquista de uma das partes. É impossível estabelecer qualquer julgamento geral das guerras de conquista.
Algumas, como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos, não trouxeram senão malefícios; outras, pelo contrário, contribuíram para a transformação da violência em lei, ao estabelecerem unidades maiores, dentro das quais o uso da violência se tornou impossível e nas quais um novo sistema de leis solucionou os conflitos. Desse modo, as conquistas dos romanos deram aos países próximos ao Mediterrâneo a inestimável pax romana, e a ambição dos reis franceses de ampliar os seus domínios criou uma França pacificamente unida e florescente. Por paradoxal que possa parecer, deve-se admitir que a guerra poderia ser um meio nada inadequado de estabelecer o reino ansiosamente desejado de paz perene, pois está em condições de criar as grandes unidades dentro das quais um poderoso governo central torna impossíveis outras guerras. Contudo, ela falha quanto a esse propósito, pois os resultados da conquista são geralmente de curta duração. As unidades recentemente criadas esfacelam-se novamente, no mais das vezes devido a uma falha de coesão entre as partes que foram unidas pela violência. Ademais, até hoje, as unificações criadas pela conquista, embora de extensão considerável, foram apenas parciais, e os conflitos entre elas ensejaram mais do que nunca soluções violentas. O resultado de todos esses esforços bélicos consistiu assim apenas em a raça humana ver trocado as numerosas e realmente infindáveis guerras menores por guerras em grande escala, que são raras, contudo muito mais destrutivas. Se nos voltamos para nossos próprios tempos, chegamos à mesma conclusão a que o Senhor chegou por um caminho mais curto. As guerras somente serão evitadas com certeza se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central a que será conferido o direito de arbitrar todos os conflitos de interesses. Nisto estão envolvidos claramente dois requisitos distintos: criar uma instância suprema e dotá-la do necessário poder. Uma sem a outra seria inútil. A Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie, mas a segunda condição não foi preenchida. A Liga das Nações não possui poder próprio e só pode adquiri-lo se os membros da nova União, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. E no momento parecem escassas as perspectivas nesse sentido. A instituição da Liga das Nações seria totalmente ininteligível se ignorasse o fato de que houve uma tentativa corajosa como raramente, talvez jamais em tal escala, se fez antes. Ela é uma tentativa de
fundamentar autoridade sobre um apelo a determinadas atitudes idealistas da mente, isto é, a influência coercitiva, que de outro modo se baseia na posse da força. Já vimos que uma comunidade se mantém unida por duas coisas: a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais, identificações é o nome técnico, entre os seus membros. Se tiver ausente um dos fatores, é possível que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. As ideias a que se faz o apelo só podem naturalmente ter importância se exprimirem afinidades importantes entre os membros. E pode-se perguntar quanta força essas ideias podem exercer. A história nos ensina que, em certa medida, elas foram eficazes. Por exemplo, a ideia do pan-helenismo, o sentido de ser superior aos bárbaros de além fronteiras, travessão, ideia que foi expressa com tanto vigor no Conselho Anfictiônico, nos oráculos e nos jogos travessão, foi forte a ponto de mitigar os costumes guerreiros entre os gregos, embora, é claro, não suficientemente forte para evitar dissensões bélicas entre as diferentes partes da nação grega, ou mesmo para impedir uma cidade ou confederação de cidades de se aliar com o inimigo persa a fim de obter vantagem contra algum rival. A identidade de sentimentos entre os cristãos, embora fosse poderosa, não conseguiu à época do Renascimento impedir os estados cristãos, tanto os grandes como os pequenos, de buscar o auxílio do sultão em suas guerras de uns contra os outros. E atualmente não existe ideia alguma que espera-se venha a exercer uma autoridade unificadora dessa espécie. Na realidade, é por demais evidente que os ideais nacionais pelos quais as nações se regem nos dias de hoje atuam em sentido oposto. Algumas pessoas tendem a profetizar que não será possível pôr um fim à guerra, enquanto a forma comunista de pensar não tem encontrado aceitação universal. Mas esse objetivo, em todo caso, está muito remoto atualmente, talvez só pudesse ser alcançado após as mais terríveis guerras civis. Assim sendo, presentemente parece estar condenada ao fracasso a tentativa de substituir a força real pela força das ideias. Estaremos fazendo um cálculo errado se desprezarmos o fato de que a lei originalmente era força bruta e que mesmo hoje não pode prescindir do apoio da violência. Passo agora a acrescentar algumas observações aos seus comentários. O senhor expressa surpresa ante o fato de ser tão fácil inflamar nos homens o entusiasmo pela guerra e insere a suspeita de que neles existe em atividade alguma coisa, um instinto de ódio e de destruição.
que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Também nisto apenas posso exprimir meu inteiro acordo. Acreditamos na existência de um instinto dessa natureza e durante os últimos anos temos-nos ocupado realmente em estudar suas manifestações. Permita-me que me sirva dessa oportunidade para apresentar-lhe uma parte da teoria dos instintos que, depois de muitas tentativas hesitantes e muitas vacilações de opinião, foi formulada pelos que trabalham na área da psicanálise. De acordo com nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e a unir, que denominamos eróticos, exatamente no mesmo sentido em que Platão usa a palavra eros em seu Simpósium, ou sexuais, com uma deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade, travessão, e aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instinto agressivo ou destrutivo. Como o senhor vê, isto não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão, que desempenham um papel na sua área de conhecimentos. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Ora, é como se o instinto de um tipo dificilmente pudesse operar isolado. Está sempre acompanhado, travessão, ou como dizemos, amalgamado, travessão, por determinada quantidade do outro lado que modifica o seu objetivo ou, em determinados casos, possibilita a consecução desse objetivo. Assim, por exemplo, o instinto de autopreservação certamente é de natureza erótica. Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir seu propósito. Dessa forma, também o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição do instinto de domínio para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é, na verdade, o que até agora nos impedia de reconhecê-los. Se o senhor quiser acompanhar-me um pouco mais, verá que as ações humanas estão sujeitas a uma outra complicação de natureza diferente. Muito raramente uma ação é obra de um impulso instintual único, que deve estar composto de eros e destrutividade, a fim de tornar possível uma ação. Há que haver, via de regra, uma combinação desses motivos compostos. Isto, há muito tempo, havia sido percebido por um especialista na sua matéria, o professor G. C. Lichtenberg,
que ensinava física em Göttingen durante o nosso classicismo, embora também ele fosse ainda mais notável como psicólogo do que como físico. Ele inventou uma bússola de motivos, pois escreveu: os motivos que nos levam a fazer algo poderiam ser dispostos à maneira da rosa dos ventos e receber nomes de uma forma parecida, por exemplo, pão, pão, fama, ou fama, fama, pão, de forma que quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda uma gama de motivos para se deixarem levar, uns nobres, outros vis, alguns francamente declarados, outros jamais mencionados. Não há por que enumerá-los todos. Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição, as incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida de todos os dias atestam a sua existência e a sua força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. Quando lemos sobre as atrocidades do passado a miúde, é como se os motivos idealistas servissem apenas de escusa para os desejos destrutivos e, às vezes, travessão. Por exemplo, no caso das crueldades da Inquisição, travessão, é como se os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na consciência, enquanto os destrutivos lhes emprestassem um reforço inconsciente. Ambos podem ser verdadeiros. Receio que eu possa estar abusando do seu interesse, que afinal se volta para a prevenção da guerra e não para nossas teorias. Gostaria não bastante de deter-me um pouco mais em nosso instinto destrutivo, cuja popularidade não é de modo algum igual à sua importância. Como consequência de um pouco de especulação, podemos supor que esse instinto está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento. Reduzir a vida à condição original de matéria inanimada, portanto, merece com toda seriedade ser denominado instinto de morte, ao passo que os instintos eróticos representam o esforço de viver. O instinto de morte torna-se instinto destrutivo quando, com o auxílio de órgãos especiais, é dirigido para fora, para objetos. O organismo preserva sua própria vida, por assim dizer, destruindo uma vida alheia. Uma parte do instinto de morte, contudo, continua atuante dentro do organismo e temos procurado atribuir numerosos fenômenos normais e patológicos a essa internalização do instinto de destruição. Foi-nos até mesmo imputada a culpa pela heresia de atribuir a origem da consciência a esse desvio da agressividade para dentro. O Senhor perceberá que não é absolutamente relevante se esse processo vai longe demais. É positivamente insano,
Por outro lado, se essas forças se voltam para a destruição do mundo externo, o organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Isto serviria de justificação biológica para todos os impulsos condenáveis e perigosos contra os quais lutamos. Deve-se admitir que eles se situam mais perto da natureza do que a nossa resistência, para a qual também é necessário encontrar uma explicação. Talvez ao Senhor possa parecer serem nossas teorias uma espécie de mitologia, e no presente caso, mitologia nada agradável. Todas as ciências, porém, não chegam, afinal, a uma espécie de mitologia como esta. Não se pode dizer o mesmo atualmente a respeito da sua física? Para nosso propósito imediato, portanto, isto é tudo o que resulta daquilo que ficou dito. De nada vale tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens. Segundo se nos conta, em determinadas regiões privilegiadas da terra, onde a natureza provém abundância tudo o que é necessário ao homem, existem povos cuja vida transcorre em meio à tranquilidade, povos que não conhecem nem a coerção nem a agressão. Dificilmente posso acreditar nisso e me agradaria saber mais a respeito de coisas tão afortunadas. Também os bolchevistas esperam ser capazes de fazer a agressividade humana desaparecer mediante a garantia de satisfação de todas as necessidades materiais e o estabelecimento da igualdade em outros aspectos entre todos os membros da comunidade. Isto, na minha opinião, é uma ilusão. Eles próprios hoje em dia estão armados da maneira mais cautelosa e o método não menos importante que empregam para manter juntos os seus adeptos é o ódio contra qualquer pessoa além das suas fronteiras. Em todo caso, como o Senhor mesmo observou, não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-los num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica dos instintos facilita-nos encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonismo, Eros. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Esses vínculos podem ser de dois tipos. Em primeiro lugar, podem ser relações semelhantes àquelas relativas a um objeto amado, embora não tenham uma finalidade sexual. A psicanálise não tem motivo por que se envergonhar se nesse ponto fala de amor, pois a própria religião emprega as mesmas palavras: ama teu próximo como a ti mesmo. Isto, todavia, é mais facilmente dito do que praticado. O segundo vínculo emocional é o que utiliza a identificação, tudo que leva os homens a compartilhar de interesses importantes
produz essa comunhão de sentimento, essas identificações. E a estrutura da sociedade humana se baseia nelas em grande escala. Uma queixa que o Senhor formulou acerca do abuso de autoridade leva-me a uma outra sugestão para o combate indireto à propensão à guerra. Um exemplo da desigualdade inata e irremovível dos homens é sua tendência a se classificarem em dois tipos, os dos líderes e o dos seguidores. Esses últimos constituem a vasta maioria, têm necessidade de uma autoridade que tome decisões por eles e a qual, na sua maioria, devotam uma submissão ilimitada. Isto sugere que se deva dar mais atenção do que até hoje se tem dado à educação da camada superior dos homens dotados de mentalidade independente, não passível de intimidação e desejosa de manter-se fiel à verdade, cuja preocupação seja de dirigir as massas dependentes. É desnecessário dizer que as usurpações cometidas pelo poder executivo do Estado e a proibição estabelecida pela Igreja contra a liberdade de pensamento não são nada favoráveis à formação de uma classe desse tipo. A situação ideal, naturalmente, seria a comunidade humana que tivesse subordinado sua vida instintual ao domínio da razão. Nada mais poderia unir os homens de forma tão completa e firme, ainda que entre eles não houvesse vínculos emocionais. No entanto, com toda a probabilidade, isto é uma expectativa utópica. Não há dúvida de que os outros métodos indiretos de evitar a guerra são mais exequíveis, embora não prometam êxito imediato. Vale lembrar aquela imagem inquietante do moinho que mói tão devagar que as pessoas podem morrer de fome antes de ele poder fornecer sua farinha. O resultado, como o Senhor vê, não é muito frutífero quando um teórico desinteressado é chamado a opinar sobre um problema prático urgente. É melhor a pessoa, em qualquer caso especial, dedicar-se a enfrentar o perigo com todos os meios à mão. Eu gostaria, porém, de discutir mais uma questão que o Senhor não menciona em sua carta, a qual me interessa em especial, porque o Senhor, eu e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra, porque não aceitamos como mais uma das muitas calamidades da vida. Afinal, parece ser coisa muito natural, parece ter uma base biológica e ser dificilmente evitável na prática. Não há motivo para se surpreender com o fato de eu levantar essa questão. Para o propósito de uma investigação como esta, poder-se-ia talvez permitir-se usar uma máscara de suposto alheamento. A resposta à minha pergunta será a de que reagimos à guerra dessa maneira porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida, porque a guerra põe um término a vidas plenas de esperanças, porque conduz
os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele contra sua vontade a matar outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos produzidos pelo trabalho da humanidade. Outras razões mais poderiam ser apresentadas, como a de que, na sua forma atual, a guerra já não é mais uma oportunidade de atingir os velhos ideais de heroísmo, a de que, devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de destruição, uma guerra futura poderia envolver o extermínio de um dos antagonistas, ou, quem sabe, de ambos. Tudo isso é verdadeiro, e tão incontestavelmente verdadeiro que não se pode senão sentir perplexidade ante o fato de a guerra ainda não ter sido unanimemente repudiada. Sem dúvida, é possível o debate em torno de alguns desses pontos. Pode-se indagar se uma comunidade não deveria ter o direito de dispor da vida dos indivíduos. Nem toda guerra é passível de condenação em igual medida, de vez que existem países e nações que estão preparados para a destruição impiedosa de outros. Esses outros devem ser armados para a guerra, mas não me deterei em nenhum desses aspectos. Não constituem aquilo que o Senhor deseja examinar comigo, e tenho em mente algo diverso. Penso que a principal razão por que nos rebelamos contra a guerra é que não podemos fazer outra coisa. Somos pacifistas porque somos obrigados a sê-lo por motivos orgânicos básicos, e sendo assim, temos dificuldade em encontrar argumentos que justifiquem nossa atitude. Sem dúvida, isto exige alguma explicação. Creio que se trata do seguinte: durante períodos de tempo incalculáveis, a humanidade tem passado por um processo de evolução cultural. Sei que alguns preferem empregar o termo civilização. É a esse processo que devemos o melhor daquilo em que nos tornamos, bem como uma boa parte daquilo de que padecemos, embora suas causas e seus começos sejam obscuros e incerto o seu resultado. Algumas de suas características são de fácil percepção. Talvez esse processo esteja levando à extinção a raça humana, pois em mais de um sentido ele prejudica a função sexual. Povos incultos e camadas atrasadas da população já se multiplicam mais rapidamente do que as camadas superiormente instruídas. Talvez se possa comparar o processo à domesticação de determinadas espécies animais, e ele se acompanha indubitavelmente de modificações físicas, mas ainda não nos familiarizamos com a ideia de que a evolução da civilização é um processo orgânico dessa ordem. As modificações psíquicas que acompanham o processo de civilização são notórias e inequívocas. Consistem num progressivo deslocamento
dos fins instintuais e numa limitação imposta aos impulsos instintuais. Sensações que para os nossos ancestrais eram agradáveis, tornaram-se indiferentes ou até mesmo intoleráveis para nós. Há motivos orgânicos para as modificações em nossos ideais éticos e estéticos. Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida instintual, e a internalização dos impulsos agressivos com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização. E por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. Isto não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância constitucional à guerra, digamos uma idiosincrasia exacerbada no mais alto grau. Realmente, parece que o rebaixamento dos padrões estéticos na guerra desempenha um papel dificilmente menor em nossa revolta do que as suas crueldades. E quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo, mas pode não ser utópico esperar que esses dois fatores, a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra futura, venham a resultar dentro de um tempo previsível, em que se põe um término à ameaça de guerra. Por quais caminhos ou por que atalhos isto se realizará, não podemos adivinhar. Mas uma coisa podemos dizer: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Espero que o Senhor me perdoe se o que eu disse o desapontou. E com a expressão de toda estima, subscrevo-me cordialmente, Sigmund Freud.